Eu não pensava em mais nada. Eu simplesmente Tô demorando pra ficar assistindo minha palhaçada. ah, Tô demorando. E olha que não tá nem chovendo. deixa aberto. Faltou luz, chegou luz. E agora eu vou desligar pro relógio. Essa palhaçada do vídeo ali. Penso que são os obstáculos que eu estou enfrentando para gravar esse vídeo. Hoje eu quero contar para você uma experiência espiritual com demônios. Com demônios? Sim, com demônios. Eu fiz a obra eu fiz em tempo integral. Sabe, tempo integral é você se dedicar. Fiz a obra em um ministério que você recebia ajuda de custo, mas você tinha que estar lá desde manhã até a noite. Esse ministério apresentava 3 reuniões diariamente e eu tinha que ficar o dia inteiro, participar dessas 3 reuniões. Nos horários entre uma reunião e outra, era minha responsabilidade ficar dando assistência na igreja. A igreja ficava aberta o dia inteiro e eu ficava ali dando assistência às pessoas, porque assim, se você não sabe, durante o dia, uma igreja aberta, ela recebe pessoas. Entram pessoas lá pedindo oração, pedindo ajuda. E na minha posição que eu ocupava naquela igreja, esse era o meu papel também. Além de participar dos cultos, eu tinha o dever de estar ali todo esse tempo dando assistência a quem chegasse ali dentro da igreja. A igreja ficava aberta, todo mundo ia embora, mas eu tinha que ficar ali para dar essa assistência. E eu também dormia na igreja, porque eu fui transferida para um outro bairro bem distante de onde eu morava. Eu, morando em Campo Grande, Rio de Janeiro, fui transferida para uma igreja em Manilha, São Gonçalo, naquela região por ali. E não havia possibilidade de vir todos os dias, sendo que a reunião terminava entre 9h30 e 10 horas, até eu chegar em casa e voltar no dia seguinte. Ficaria muito cansativo, então eu dava um tempo, ficava por lá mesmo, voltando para casa apenas no final de semana, dormia na igreja. E nessa igreja, quando eu cheguei nessa igreja, eu não fui bem recebida por ser mulher. Isso, existe preconceito dentro do ministério. Existe esse preconceito. Então, a liderança da igreja que eu participava me enviou para fazer a obra nessa igreja, mas eu não fui bem recebida, então o pastor começou a me rejeitar, não me deixar participar das reuniões, a não deixar ministrar as reuniões nos horários digamos assim, nos horários que eu tinha que ministrar as reuniões ou participar das reuniões, ele me colocava para fazer visita nos lares e deixava lá me substituindo um diácono da igreja que já era seu amigo, digamos assim, seu amigo. Ele deixava esse diácono lá e me colocava para fazer visita nos lares. Eu passei muitas lutas nessa igreja. Foi um período muito difícil durante o tempo que eu me dediquei a fazer a obra de Deus. Mas era em tempo integral, como eu falei para você, eu tinha que ficar o dia inteiro, eu acabava ficando dormindo lá também. Nessa igreja, em toda igreja existe um gabinete pastoral, onde tem também onde é um espaço reservado para o pastor descansar, fora dos horários de reunião, fora dos horários de culto.
E muitas vezes os auxiliares de pastor também ocupam esse espaço. Nas igrejas que eu auxiliei, eu nunca ocupei esse espaço. E nessa igreja não havia outro lugar em que eu pudesse ficar. Então, o que eu fazia? Dormia no banco da igreja. Dormia ali no banco da igreja. Porque esse pastor, ele inclusive fechava esse gabinete pastoral e também fechava a sala da assistência social. Essa sala de assistência social é uma sala onde são guardados os alimentos. Você já deve ter visto que na igreja os pastores pedem alimentos para fazer cestas básicas, para distribuir para as famílias que necessitam, ou algumas pessoas que chegam na igreja pedindo alimento. Então, esse pastor, quando ele saía, ele fechava o gabinete, a sala, nessa sala, ele fechava, e ele também fechava essa sala de onde eram guardados os alimentos. Eu fiquei sabendo disso porque uma vez a obreira estava comigo, uma obreira, e ela foi me pedir a chave para retirar algum alimento para providenciar uma refeição para a gente. Algumas vezes, algumas obreiras, eu acredito, eram enviadas por Deus, elas ficavam ali comigo, né, me faziam companhia, que para mim era ótimo. Mas eu sempre fui tão corajosa, eu fui tão revestida da força e do poder de Deus que eu não tinha medo de ficar ali. Hoje, eu pensando, lembrando desse passado, eu fico pensando se eu teria coragem de fazer a mesma coisa. Porque naquela época eu não pensava no perigo. Eu era revestida de força e de poder de Deus mesmo para estar ali. Eu não pensava em mais nada. Eu simplesmente Demorando pra ficar assistindo minha palhaçada. ah, Tô demorando. E olha que não tá nem chovendo. deixa aberto. Faltou luz, chegou luz. Agora eu vou ligar pro relógio. Essa palhaçada do vídeo ali. Penso que são os obstáculos que eu estou enfrentando para gravar esse vídeo. Então, como eu estava dizendo, eu era revestida pelo poder de Deus para estar ali. E eu estava ali por amor. Porque imagina você, muitas vezes as pessoas ficam associando fazer a obra por dinheiro, né? Ah, que pastor pede muito, que pastor tem dinheiro, que isso. Eu estava ali por amor. Eu estava dedicando o meu tempo, dediquei 5 anos da minha vida a servir a Deus no ministério, fazendo a obra. Eu dediquei 5 anos, tempo integral, fazendo a obra de Deus. Eu contei um pouco disso para que você entenda. Então, eu estava ali. A minha vida estava certa com Deus. Ou seja, não havia brechas, não havia legalidade para que o mal viesse e tocasse na minha vida. Porém, eu estava sofrendo tudo isso. E como eu estava falando, sempre ficava uma obreira que ia, dormia comigo, ficava na igreja, me fazia companhia. E nessa noite, essa obreira foi me pedir a chave da despensa para pegar alimento, para preparar alguma coisa, uma refeição para a gente. Ou seja, ela pensava que eu tinha a chave porque era comum que os pastores auxiliares ficassem com a chave. Porém, eu estava sendo rejeitada por esse pastor, pelo pastor daquela igreja. E ele não deixava a chave comigo, inclusive fechava a porta, e o que me restava ali era o banco da igreja para eu dormir.
não reclamava por isso e dormia ali mesmo. Dormi muitas vezes no banco da igreja, no altar da igreja. Muitas vezes eu dormi. E é assim, ainda hoje eu sei que existem muitos irmãos fazendo a obra de Deus, enfrentando esses desafios, né? Esses obstáculos. E se você é uma dessas pessoas e está me assistindo, eu digo para você, até hoje Deus me recompensa por esse tempo que eu dediquei a Ele, fazendo a obra. Até hoje eu vejo Deus me recompensar por isso. Então, todo o trabalho que você está fazendo com honestidade, com fidelidade, não tenha dúvidas, Deus vai te honrar por isso. Em todo tempo, Ele não vai esquecer do que você está fazendo ou do que você já fez. Ele não vai esquecer. Ele vai te honrar por cada atitude sua, direcionada, referente, dedicando seu amor ao reino, à obra de Deus. Então, em uma noite dessas, dormindo no banco da igreja, eu fui atacada por um demônio. E esses ataques espirituais, onde você é totalmente aprisionada, você não consegue se mover, se movimentar, um ataque espiritual. E isso aconteceu uma vez, uma segunda vez, e eu achava aquilo divertido, porque divertido entre aspas, eu estava tendo experiências espirituais, testificando que os demônios são reais. Então, em uma noite, acho que uma terceira noite, eu fui atacada, estava dormindo no banco da igreja e eu fui atacada por esse demônio. E quando você sofre um ataque desses, você não consegue falar, você não consegue se mover, você não consegue, mas pelo simples fato de você pensar no nome de Jesus, de você se comunicar espiritualmente, porque é um ataque no teu espírito, é um ataque espiritual, então você pode combater no espírito. Nós somos espírito, não é verdade? Nós temos um corpo, uma alma e um espírito. Então, nós sofremos ataques no espírito e nós podemos combater no espírito. Então, pelo simples fato de falar em nome de Jesus, de pensar, porque quando você sofre esses ataques, você fica preso, você não consegue falar. Então, pelo simples fato de pensar, né, de repreender no espírito, em nome de Jesus, esse demônio, ele solta, em nome de Jesus. E foi isso que aconteceu. E enquanto esse demônio estava soltando, meu olho foi abrindo, eu consegui ver as garras dele. Eu consegui ver as garras dele assim. E parecia como uma mão, como que de lobisomem, com as unhas grandes e uma mão cabeluda. E a partir daquele dia, eu me levantei. Eu lembro que eu levantei do banco da igreja e eu comecei a dar ordem e dizer: você está proibido de tocar na minha vida. Nunca mais você vai me tocar. Você não vai perturbar o meu sono. Eu te proíbo em nome de Jesus. Proibi ele de agir, porque até então eu estava sofrendo uma batalha espiritual naquela igreja. Já falei para você que o pastor me rejeitou e aquelas coisas todas que estavam acontecendo ali. Então, tudo isso fazia parte dessa batalha que eu estava enfrentando. E a partir do momento que eu falei, parou, aqui em nome de Jesus você não me toca mais, eu continuei lá e aconteceram muitas coisas depois. Naquela igreja aconteceram muitas coisas, foi um desafio. Esse pastor depois foi embora, abandonou a igreja, sem dar nenhuma satisfação para a liderança, ele simplesmente foi embora. Ele apareceu lá no sábado, desligou todas as coisas do som. Sábado, no domingo haveria uma reunião, então ele já se programando para não voltar, ele desligou toda a aparelhagem de som e os obreiros também não apareceram lá, como que ele comunicou os obreiros para não aparecerem, tipo, preparou a mente dos obreiros, né? Eu não sei o que ele disse, o que ele fez, colocou os obreiros contra a liderança da igreja e ele simplesmente foi embora. Ele foi embora.
Então, assim, nós podemos concluir até que tudo que estava acontecendo naquela igreja tinha a ver com legalidade dele, porque ninguém faz isso, né, sem dar uma satisfação. Ele desrespeitou a liderança da igreja e ele desrespeitou os membros daquela igreja, porque no domingo ele não apareceu e não comunicou a liderança e as pessoas foram chegando para participar da reunião da manhã. Eu lembro que eu ministrei a reunião sem microfone, porque eu não sabia nada daquela igreja, eu não sabia onde ligava, ele desligou os botões todos lá, ele desligou os interruptores todos. Então, as pessoas vieram para a reunião, depois a liderança tomou as providências, enviou outro pastor para aquele local, mas todas essas coisas foram acontecendo e assim, a gente pode concluir que tudo aquilo que já estava acontecendo dentro daquela igreja já era a legalidade que esse pastor estava dando. Eu relato aqui esse acontecimento para que você que não acredita que existem demônios, eles são reais. Os demônios existem, assim como os anjos do Senhor também existem. Nós podemos resumir dizendo assim: existe um mundo espiritual à nossa volta. Os nossos olhos naturais não veem, apenas quando Deus permite. Quando Deus abre os nossos olhos naturais para vermos esse mundo espiritual. E assim como eu estou relatando para você, essa é uma experiência que eu tive com demônios e eles são reais. E Jesus disse que eles existem para matar, roubar e destruir. Mas esse não é motivo para se desesperar, porque Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Então, nós somos livres para escolher. Eu escolho Jesus.